Olá! Hoje damos continuidade à nossa jornada de estudos em A Gênese, retomando o capítulo 6, intitulado Uranografia Geral. No item 4, somos introduzidos ao fascinante tema da criação primeira. Ariane Neto, com seu conhecimento e clareza, nos ajudou a desvendar as complexidades desse assunto. A criação primeira nos convida a refletir sobre as origens do universo e a gênese dos mundos, oferecendo uma perspectiva ampliada sobre o que conhecemos como a formação inicial do cosmos. Nesse contexto, somos orientados a entender não apenas a criação física, mas também a espiritual, considerando os elementos invisíveis que dão forma à realidade que percebemos. Por meio desse estudo, perceberemos a grandeza e a harmonia do universo, valores centrais que nos guiam na busca por conhecimento e compreensão. Vamos explorar esse conceito juntos, reconhecendo a importância de cada detalhe descrito e como eles se conectam à nossa existência e entendimento contínuo. Segue comigo. Após conhecer um pouco do universo sob o ponto de vista geral de sua composição, suas leis e propriedades, vamos avançar para um outro tópico, a formação e a origem dos mundos e seus seres. Tomamos a Terra como ponto de partida. Já sabemos que o tempo é uma unidade de medida relativa à continuidade das coisas transitórias e que a eternidade não está sujeita a nenhuma medida de duração, que ela não tem começo nem fim. Apesar disso, nossa ideia do poder divino ainda é muito pequena. Mesmo assim, podemos deduzir que o universo sempre existiu e sempre existirá. Isso não significa que as formas materiais atuais do universo sejam eternas, mas que a criação, enquanto efeito da criação divina, não teve início absoluto no tempo, porque Deus sempre foi Deus em todas as suas perfeições, que também são eternas. A eternidade de Deus implica a eternidade de seus atributos. Não houve um momento em que Deus passou a criar. Dessa forma, Deus, sendo eterno, cria desde toda a eternidade. Mesmo que a gente consiga retroceder para uma época longínqua em nossa imaginação, chegando aos limites da criação, ainda assim haverá eternidade além do limite em que chegamos. Galileu introduziu aqui a noção de criação perpétua. Sempre que se retrocede mentalmente no passado, encontra-se criação em curso, nunca um ponto zero absoluto. Percebe como nossa capacidade de imaginar a eternidade e o infinito é limitada ao que a gente conhece no mundo material? Estamos limitados ao horizonte daquilo que nossos olhos conseguem ver. Essa limitação não é intelectual apenas, mas sensorial. Pensamos o infinito a partir de nossas referências finitas. O início absoluto das coisas remonta a Deus. Suas sucessivas intervenções no domínio da existência constituem a ordem da perpétua criação. O início absoluto não marca um começo no tempo, mas a causa primeira, que está fora do tempo e da matéria, que nossa limitação de conhecimento não consegue entender. O poder do Criador não se contradiz nunca. Quando o mundo surgiu, não se apresentava em sua força e plenitude. Como todas as coisas, o universo nasceu criança. A palavra nasceu é metafórica, refere-se ao estado inicial de desenvolvimento das formas materiais, não a um nascimento no sentido cronológico absoluto. Vamos lembrar das leis anteriores: o espaço e o tempo, a matéria, as leis e as forças. Há um impulso natural que faz com que todas elas existam em harmonia. Essa impulsão não é arbitrária, resulta das leis naturais,
estabelecidas por Deus, que garantem ordem e regularidade à criação. A matéria cósmica primitiva deu origem de maneira sucessiva a turbilhões, a aglomerações desse fluido difuso, a aglomerações de matéria nebulosa, que se dividiram por si e se modificaram ao infinito para produzir na imensidão do espaço diversos centros de criações simultâneas ou sucessivas. Galileu descreve um processo progressivo, não instantâneo, no qual a matéria se organiza gradualmente sob a ação das leis naturais. Todo esse movimento criou centros primitivos, onde surgiram focos de uma vida especial, alguns menos espalhados no espaço e mais ricos em princípios e em forças atenuantes, começaram de imediato sua vida astral particular. Outros, ocupando uma extensão ilimitada, desenvolveram-se com extrema lentidão ou se dividiram de novo em outros centros secundários. Sabemos que a diversidade de ritmos evolutivos é essencial na cosmologia espírita. Nem todos os mundos seguem ao mesmo tempo de formação. Se voltássemos a alguns milhões de séculos, perceberíamos que a nossa Terra ainda não havia se formado e nosso sistema solar nem havia começado a evolução da existência dos planetas. Aqui, Galileu relativiza radicalmente a centralidade da Terra na história do universo. A Terra não é o centro do universo, nem o início da vida. Já existiam sóis que iluminavam o éter, outros planetas habitados com uma diversidade de seres anteriores à humanidade. A vida não começa com a humanidade terrestre, ela é anterior e mais ampla. Diante desse panorama, Galileu nos diz: e nós, pobres e pequenos seres, que chegamos depois de uma eternidade da vida existir, julgamo-nos contemporâneos da criação. Ao estudarmos esse item, entendemos que antes de nós e à nossa frente está a eternidade, que é o espaço onde há uma imensidade inimaginável de criações. A eternidade envolve tanto o passado quanto o futuro, dissolvendo a ideia de privilégio temporal. Sabemos que, assim como estamos colocados no meio de uma infinidade de mundos, da mesma forma estamos no meio de uma dupla infinidade de durações anteriores e posteriores, que a criação universal não é apenas para nós, e que não podemos aplicar esse conceito à formação isolada de nosso pequeno globo. Galileu conclui, afastando definitivamente qualquer visão antropocêntrica da criação. Estamos entre duas infinitudes, um passado sem começo e um futuro sem fim. A criação é universal, contínua e não gira em torno de nosso pequeno globo. Se gostou do conteúdo, curte, comente e compartilhe. Até o próximo!